Seja bem-vindo! Não esqueça de inscrever-se no canal, ative o sininho para receber todas as notificações, avalie e compartilhe. Mero Cristianismo. Autor C.S. Lewis. Livro 2. No que acreditam os cristãos? Capítulo 1. As concepções concorrentes de Deus. Pediram-me para lhes dizer em que os cristãos acreditam. E vou começar lhes contando uma coisa na qual os cristãos não precisam acreditar. Se você é cristão, não precisa acreditar que todas as outras religiões sejam simplesmente de todo erradas. Se for ateu, terá de acreditar que o ponto central de todas as religiões do mundo é simplesmente um grande erro. Se você é cristão, tem a liberdade de pensar que todas aquelas religiões, mesmo as mais exóticas, contém pelo menos uma parcela da verdade. Quando eu era ateu, tinha de tentar convencer a mim mesmo de que a maioria das pessoas da raça humana sempre esteve errada sobre a questão que lhe interessava mais. Quando me tornei cristão, passei a assumir uma visão mais liberal. Mas é claro, ser um cristão não quer dizer pensar que onde o cristianismo difere de outras religiões, ele seja verdadeiro e elas estejam erradas. É como na aritmética. Há somente um resultado certo para a conta, e todos os outros estão errados. Mas alguns dos resultados errados estão mais perto de estarem certos do que outros. A primeira grande divisão da humanidade se dá entre a maioria que acredita em algum tipo de Deus ou deuses e a minoria que não acredita. Nesse ponto, o cristianismo alinha-se com a maioria. Os gregos e romanos antigos, os selvagens modernos, os estoicos, os platonistas, os hindus, os muçulmanos, etc. Contra o materialista europeu ocidental moderno. Passo agora à próxima grande divisão. As pessoas que acreditam em Deus podem ser divididas de acordo com o tipo de Deus em que acreditam. Há duas ideias bem diferentes quanto a esse assunto. E uma delas é que ele esteja além do bem e do mal. Nós, seres humanos, chamamos uma coisa de bem e outra de mal, mas, de acordo com certas pessoas, isso não passa de um ponto de vista. Essas pessoas diriam que quanto mais sábio você vai ficando, menos tem o desejo de chamar alguma coisa de boa ou má. E mais claramente você consegue ver que algo é bom em certo sentido e mal em outro, e que nada poderia ter sido diferente. Consequentemente, essas pessoas acham que muito antes de você chegar a um ponto em que esteja perto do ponto de vista divino, a distinção teria desaparecido completamente. Nós chamamos um câncer de mal, eles diriam, porque ele mata uma pessoa. Mas você também poderia chamar um cirurgião bem-sucedido de mal porque elimina o câncer. Tudo depende do ponto de vista. A outra ideia oposta é que Deus é definitivamente bom e justo. Um Deus que toma partido, que ama o amor e odeia o que é odioso, que deseja que nós nos comportemos de uma forma e não de outra. A primeira dessas visões, aquela que pensa que Deus está além do bem e do mal, é chamada de panteísmo e foi defendida pelo grande filósofo prussiano Hegel, e até onde eu consigo compreendê-los, pelos hindus. A outra visão é sustentada por judeus, muçulmanos e cristãos. E essa grande diferença entre o panteísmo e a ideia cristã de Deus normalmente vem acompanhada de outra. Os panteístas geralmente acreditam que Deus, por assim dizer, anima o universo da mesma forma que você anima o seu corpo, que o universo quase chega a ser Deus, de modo que, se ele não existisse, o universo também não existiria e qualquer coisa que você consome nele faz parte de Deus. A ideia cristã é bem diferente. Eles pensam que Deus inventou e criou o universo, como uma pessoa que tira uma foto ou compõe uma peça musical. Um pintor não é uma pintura, e ele não morre se sua pintura é destruída. Quando você diz, ele pôs muito de si nessa obra,
Só o que estará querendo dizer é que a beleza e o interesse que ela desperta saíram da cabeça dele. Sua habilidade não está na pintura da mesma forma que está na sua cabeça, ou mesmo em suas mãos. Espero que você veja a relação disso como a diferença entre panteístas e cristãos. Se você não levar essa distinção entre o bem e o mal muito a sério, então será fácil dizer que qualquer coisa encontrada nesse mundo faça parte de Deus. Mas é claro que se você considerar algumas coisas realmente más e Deus realmente bom, então não poderá falar dessa maneira. Você terá de acreditar que Deus esteja separado do mundo e que algumas das coisas que vemos neste sejam contrárias à vontade divina. Ao ser confrontado com um câncer ou com a miséria, o panteísta poderá dizer: se pudesse encarar essa situação do ponto de vista divino, você se daria conta de que isso também é Deus. O cristão responde: não diga essas malditas tolices, pois o cristianismo é uma religião combativa. Ele defende que Deus criou o mundo, que o espaço e o tempo, o frio e o calor, e todas as cores e os gostos, e todos os animais e vegetais são coisas que Deus tenha inventado da sua cabeça, da mesma forma que uma pessoa inventa uma história. Mas ele também pensa que muitas coisas deram errado no mundo que Deus fez e que ele insiste, e de forma contundente, que nós as coloquemos de volta no lugar. E é claro que isso levanta uma questão controversa. Se o Deus que fez o mundo é bom, por que esse mundo desandou? Por vários anos, eu simplesmente me recusei a dar ouvidos às respostas cristãs a essa questão, porque continuei sentindo que, o que quer que você diga, e por mais inteligentes que sejam os seus argumentos, não seria mais simples e mais fácil dizer que o mundo não foi feito por nenhum poder inteligente? Será que seus argumentos todos não passam simplesmente de uma tentativa complicada de fugir do óbvio? Mas então isso acabou me fazendo ter de encarar outra dificuldade. Meu argumento contra Deus havia sido que o universo parecia muito cruel e injusto. Mas de onde eu havia tirado essa ideia de justo e injusto? Uma pessoa só chama uma linha de torta se tiver alguma ideia do que é uma linha reta. Com o que eu estava comparando esse universo quando o chamei de injusto? Se o espetáculo todo estava ruim e sem sentido do início ao fim, por assim dizer, porque eu, que supostamente era parte do espetáculo, estaria reagindo de forma tão violenta a ele? Uma pessoa se sente molhada depois de cair na água porque ela não é um animal aquático. Já um peixe não se sentiria molhado. É claro que eu poderia desistir da ideia de justiça, dizendo que não passava de uma ideia particular. Mas, se fizesse isso, meu argumento contra Deus também teria entrado em colapso, pois seria o mesmo que dizer que o mundo era realmente injusto, e não simplesmente que ele não fora criado para satisfazer meus caprichos pessoais. Assim, no mesmo ato de tentar provar que Deus não existe, em outras palavras, que toda a realidade era sem sentido, descobri que era forçado a admitir que uma parte da realidade, qual seja minha ideia de justiça, era sim dotada de sentido. Consequentemente, o ateísmo se revela muito simplista. Se o universo inteiro não tem sentido, não teríamos como descobrir que ele não tem sentido. Semelhantemente, se não houvesse luz no universo, e assim, nenhuma criatura dotada de olhos, jamais saberíamos que ele é escuro. A palavra escuridão seria desprovida de sentido. Capítulo 2. A invasão. Pois bem, então o ateísmo é simplista demais. E vou lhes falar de outra visão igualmente simplista, que chamarei de cristianismo água com açúcar. Essa visão diz simplesmente que existe um Deus bom no céu e tudo mais está bem, deixando de fora todas as doutrinas difíceis e terríveis sobre o pecado, o inferno, o diabo e a redenção. Ambas as visões me parecem filosofias infantis.
Não espere de mim uma religião simplista. Afinal de contas, as coisas reais não são simples. Elas até parecem simples, mas não são. A mesa à qual estou sentado parece simples, mas é só perguntar para um cientista e ele lhe dirá do que ela é feita de verdade. Tudo sobre os átomos e como os raios luminosos se refletem nela, atingindo o meu olho, e o que eles fazem com o nervo óptico e o que fazem no meu cérebro. E é claro, você perceberá que o que chamamos de ver uma mesa nos conduz a mistérios e complicações infindáveis. Imaginar uma criança fazendo suas orações infantis parece ser algo simples. E se você se contentar em parar por aí, talvez seja. Mas se não, e o mundo moderno normalmente não para por aí, e se quisermos ir em frente e perguntar o que está acontecendo realmente, devemos estar preparados para uma resposta mais complicada. Se pedirmos mais do que o simplismo, seria tolice se queixar de que esse algo a mais não é simples. Não raro, entretanto, esse procedimento tolo é adotado por pessoas que não são nada bobas, mas que consciente ou inconscientemente querem destruir o cristianismo. Essas pessoas forjaram uma versão do cristianismo que é mais adequada a uma criança de 6 anos e fazem dela um alvo de ataque. Quando você tenta explicar a doutrina cristã como ela realmente é, sustentada por um adulto instruído, as pessoas se queixam de que você está dando nó na cabeça delas, que tudo isso é complicado demais e que, se houvesse um Deus de verdade, elas têm certeza de que ele teria feito a religião ficar simples, porque a simplicidade é tão bela e por aí vai. Você precisa estar alerta contra essas pessoas, pois elas vão mudar de ideia toda hora e só vão fazer você perder seu tempo. Note ainda como é absurda a ideia que elas têm de um Deus que faz a religião ficar simples, como se a religião fosse algo que Deus tivesse inventado e não a sua afirmação de certos fatos bastante inalteráveis sobre a sua própria natureza. Pela minha experiência, a realidade, além de ser complicada, normalmente é esquisita. Ela não é pura, nem óbvia, nem é o que você esperava. Por exemplo, uma vez que você tenha entendido que a Terra e todos os outros planetas giram em torno do Sol, esperaria naturalmente que todos os planetas tivessem sido feitos para combinar, que todos tivessem distâncias iguais entre si, por exemplo, ou distâncias que aumentassem de forma regular, ou tivessem o mesmo tamanho, ou se tornassem maiores ou menores à medida que se distanciassem do Sol. Na verdade, não se pode encontrar combinação ou razão que seja observável, nem quanto aos tamanhos, nem quanto às distâncias, e alguns deles têm uma lua. Um tem 4, um tem 2, alguns não têm nenhuma, e um tem um anel. A realidade, na verdade, geralmente é algo que você não teria imaginado, e esse é um dos motivos pelos quais eu acredito no cristianismo. Trata-se de uma religião que você jamais teria imaginado. Se ela nos oferecesse apenas o tipo de universo que sempre teríamos esperado, eu teria a impressão de que ela é uma de nossas invenções. Mas, na verdade, a religião cristã não é o tipo de coisa que alguém teria inventado, uma vez que apresenta precisamente o tipo de mudanças que as coisas reais demonstram. Então, vamos deixar para trás todas aquelas filosofias infantilizadas, aquelas respostas simplistas, porque o problema não é simples e a resposta também não o será. E qual é o problema? Um universo que contém muito do que é, obviamente mau e aparentemente sem sentido, mas que contém criaturas como nós, que temos consciência de que ele é mau e desprovido de sentido. Há apenas 2 perspectivas que conseguem dar conta de todos esses fatos. Uma é a visão cristã de que esse é um mundo bom que se corrompeu, mas ainda retém na memória o que deveria ter sido, e a outra é aquela conhecida como dualismo.
O dualismo significa a crença de que há dois poderes iguais e independentes por trás de tudo, sendo que um é bom e o outro mau, e que esse universo é um campo de batalha onde eles travam uma luta infindável. Pessoalmente, acredito que, ao lado do cristianismo, o dualismo seja o credo mais viril e sensato disponível no mercado. Porém, ele esconde uma pegadinha. Supõe-se que os dois poderes, ou espíritos ou deuses, o bom e o mal, sejam bastante independentes. Ambos existiram por toda a eternidade. Nenhum deles gerou o outro. Nenhum deles tem mais direito do que o outro de se autodenominar Deus. Cada um supõe que é o bom e que o outro é, portanto, o mal. Um deles gosta de ódio e crueldade, o outro de amor e misericórdia, e cada um apoia a sua própria visão. Agora, o que queremos dizer quando chamamos um deles de poder bondoso e o outro de poder maligno? De duas uma, ou estamos dizendo simplesmente que preferimos um em detrimento do outro, como preferir cerveja à cidra, ou então estamos dizendo que, independentemente do que os dois poderes pensem sobre isso, e também do que nós, humanos, parecemos gostar no momento, um deles está efetivamente errado, realmente equivocado, mesmo se referindo a si como bom em sua natureza. Agora, se você quer dizer meramente que por acaso preferimos o primeiro, então temos de abrir mão totalmente de falar sobre o bem e o mal, pois o bem significa o que você deve preferir, independentemente daquilo que você, por acaso, prefira em qualquer dado momento. Se ser bom significasse simplesmente aderir à parte que mais lhe agrada, mesmo sem ter um motivo concreto, então o bem não mereceria ser chamado assim. Então temos de transmitir a ideia de que um dos dois poderes está realmente errado e o outro está de fato certo. Mas no momento em que você diz isso, estará inserindo no universo um terceiro elemento em aditamento aos dois poderes, uma lei, um padrão ou uma regra do bem, a qual um dos poderes se conforma e outro deixa de se conformar. Mas já que os dois poderes são julgados por esse padrão, o mesmo tem de estar além de qualquer um deles. E ele será o verdadeiro Deus. Na verdade, o que queremos dizer ao chamá-los de bem e mal acaba sendo que um deles está numa relação harmoniosa com o Deus definitivo e o outro em uma relação equivocada. O mesmo pode ser dito de outra forma. Se o dualismo for verdadeiro, o poder do mal precisa necessariamente ser algo que gosta da maldade em si. Mas, na realidade, não temos experiência de ninguém que goste da maldade só porque ela é má. O mais perto que podemos chegar disso é a crueldade. Mas, na vida real, as pessoas são cruéis por uma de duas razões. Ou porque são sádicas, isto é, porque têm uma perversão sexual que faz da crueldade uma causa de prazer sexual para elas, ou então por causa de alguma vantagem que possam tirar disso, dinheiro, poder ou segurança. Mas prazer, dinheiro, poder e segurança são, em essência, coisas boas. A maldade consiste em persegui-las usando o método errado, ou da forma errada, ou com muita intensidade. Não quero dizer com isso, obviamente, que as pessoas que agem assim não sejam desesperadamente más. O que quero dizer é que a maldade, se você a examinar de perto, acaba se revelando como a busca por algum bem, mas da maneira errada. Você pode ser bom só por amor à bondade, mas não pode ser mal só por amor à maldade. É possível ser bondoso mesmo quando você não está se sentindo bondoso. E isso não lhe proporciona prazer algum, simplesmente pelo fato de a bondade ser a atitude correta. Mas ninguém jamais cometeu uma crueldade simplesmente porque a crueldade é errada, e sim porque a crueldade é prazerosa ou útil para aquele que faz uso dela. Em outras palavras,
A maldade não pode ter sucesso nem mesmo em ser má, da mesma forma que a bondade consegue ser boa. A bondade é o que é, por assim dizer. A maldade não passa de bondade corrompida. Além disso, é necessário existir algo bom antes que se possa corrompê-lo. Chamamos uma perversão sexual de sadismo, mas é preciso ter primeiro a ideia de uma sexualidade normal antes de poder falar dela como perversão. E você pode ver qual é a perversão porque pode explicá-la a partir da normalidade, mas não pode explicar o normal a partir da perversão. Segue-se que esse poder do mal, que muitos supõem possuir o mesmo fundamento que o poder do bem, e amam a maldade da mesma forma que o poder do bem ama a bondade, é uma monstruosidade. Para ser mal, é preciso desejar coisas boas e depois persegui-las da forma errada. Haver a ocorrência de impulsos que foram originalmente bons para estar em condições de pervertê-los. Mas se ele for mau, não pode desejar coisas boas ou alimentar-se de bons impulsos para depois os perverter. Ele precisa receber ambas as coisas do poder do bem. E se isso é assim, então ele não é independente. Ele faz parte do mundo do poder do bem, ou ele foi feito pelo poder do bem, ou por algum poder que está acima de ambos. Vamos clarificar ainda mais este assunto. Para ser maldoso, o mal tem de existir e ter inteligência e vontade próprias. Mas existência, inteligência e vontade são em si boas, portanto, ele tem de recebê-las do poder do bem. Até mesmo para ser mal, ele tem de tomar emprestado ou roubar do seu oponente. E será que agora você está entendendo por que o cristianismo sempre disse que o diabo é um anjo caído? Essa não é apenas uma historinha para boi dormir. Trata-se do reconhecimento real do fato de que o mal é um parasita nada original. E os poderes que permitem que ele subsista lhe foram dados pela bondade. Todas as coisas que fazem uma pessoa maldosa ser efetivamente má são, em essência, boas: determinação, inteligência, boa aparência e a própria existência. Eis porque o dualismo, no fundo, não funciona. Contudo, devo admitir que o cristianismo real, que é diferente daquele que chamamos água com açúcar, se aproxima muito mais do dualismo do que as pessoas pensam. Uma das coisas que me surpreenderam quando li o Novo Testamento pela primeira vez de forma séria foi o fato de ele falar tanto sobre o poder das trevas no universo, um espírito mal poderoso que se supunha ser o poder que estava por trás da morte, da doença e do pecado. A diferença é que o cristianismo acredita que esse poder das trevas foi criado por Deus e que era bom por ocasião de sua criação, mas se corrompeu. O cristianismo concorda com o dualismo na acepção de que esse universo está em guerra, mas discorda que essa seja uma guerra entre poderes independentes. Ele a considera antes uma guerra civil, uma rebelião, e que estamos vivendo em uma parte do universo que está ocupada pelos rebeldes. Um território ocupado pelo inimigo. Eis o que é o mundo. E o cristianismo é a história de como o rei legítimo aportou, você poderia dizer até que aportou disfarçado, e que nos chama para participar da grande campanha de sabotagem. Quando você vai à igreja, na verdade está captando ondas secretas da rádio de nossos aliados. Eis porque o inimigo está tão ansioso por nos impedir de ir até lá. Ele faz isso jogando com nosso preconceito, com nossa preguiça e com o esnobismo intelectual. Eu sei que alguém vai me perguntar: você está mesmo querendo dizer a essa hora do dia que devemos reintroduzir nosso bom e velho amigo, o diabo, com cascos, chifres e tudo? Bem, o que a hora do dia tem a ver com isso, eu não sei. E não entrei nos detalhes do casco e do chifre. Mas, de resto, minha resposta é: sim, estou.
Não estou reivindicando saber nada sobre a sua aparência pessoal. Se alguém realmente deseja conhecê-lo melhor, eu diria a essa pessoa: não se preocupe. Se você realmente quiser, vai fazê-lo. Resta saber apenas se você vai gostar dele. Capítulo 3. A alternativa chocante. Então os cristãos acreditam que um poder do mal se tornou o príncipe do mundo no presente. E é claro que isso gera problemas. Esse estado de coisas está ou não de acordo com a vontade de Deus. Se estiver, você dirá que ele é um Deus estranho. E se não estiver, como é que alguma coisa pode acontecer contrária à vontade de um ser dotado de poder absoluto? Mas qualquer um que tenha sido investido de autoridade sabe como uma coisa pode, de algum modo, estar de acordo com a sua vontade e, de outro modo, não. Pode ser bem sensato para uma mãe dizer aos seus filhos: eu me recuso a mandá-los arrumar seu quarto de brinquedos todas as noites. Vocês terão de aprender a mantê-lo em ordem sozinhos. Então, numa determinada noite, ela entra e encontra espalhados pelo quarto o ursinho de pelúcia, as canetinhas e o livro de gramática. Isso vai contra a vontade dela, pois ela preferia que as crianças fossem organizadas. Mas, por outro lado, foi a vontade dela que deixou as crianças livres para serem desorganizadas. O mesmo ocorre em qualquer regimento, sindicato ou escola. É só dizer que alguma coisa é voluntária que metade das pessoas deixa de fazê-la. Ainda que essa não fosse a pretensão inicial, foi a sua vontade que tornou isso possível. Provavelmente é isso que acontece no universo. Deus criou coisas dotadas de livre-arbítrio, e isso significa criaturas que têm a opção de fazer o bem ou o mal. Algumas pessoas acham que são capazes de imaginar uma criatura livre, mas impedida de fazer o mal. Eu não consigo. Se alguém é livre para ser bom, também é livre para ser mal. Por que então Deus concede o livre-arbítrio? Porque o livre-arbítrio, embora possibilite o mal, também é a única coisa que torna possível todo o amor, toda a bondade ou toda a alegria. Um mundo de autômatos, de criaturas que trabalhassem feito máquinas, dificilmente valeria a pena ser criado. A felicidade que Deus designou para suas criaturas superiores é a felicidade de serem unidas a Ele e umas às outras, livre e voluntariamente, em um êxtase de amor e prazer que, quando comparado com o amor mais arrebatador entre o homem e uma mulher nessa terra, este último seria água com açúcar. E para isso eles têm de ser livres. É claro que Deus sabia o que iria acontecer se a liberdade fosse usada de forma errada. Aparentemente, ele achou que valia a pena arriscar. Talvez nos sintamos inclinados a discordar dele. Mas quem somos nós para discordar de Deus? Ele é a fonte da qual vem todo o nosso poder de raciocínio. Você não poderia estar certo e ele errado, da mesma forma que um riacho não pode correr no sentido contrário à sua própria nascente. Quando você está argumentando contra ele, está argumentando contra o poder que permite a própria argumentação. É como cortar fora o galho da árvore em que você está sentado. Se Deus acha que esse estado de guerra do universo é um preço que vale a pena pagar pelo livre-arbítrio, isto é, por criar um mundo vivo em que as criaturas podem fazer o bem ou causar danos reais, e em que algo de real importância possa acontecer, em vez de um mundo de marionetes que só se move quando ele mexe as cordas, então podemos supor que vale mesmo a pena pagar o preço. Quando tivermos entendido algo sobre o livre-arbítrio, devemos ver a tolice que é perguntar, como alguém já me perguntou: por que Deus fez uma criatura de uma matéria tão pútrida, corrompendo-a? Quanto melhor for a matéria de que uma criatura tenha sido feita, quanto mais inteligente, forte e livre ela for,
melhor ela se tornará se seguir o caminho certo, mas também pior se tornará quando seguir o caminho errado. Uma vaca não pode ser muito boa nem muito má. Já um cachorro pode ser melhor ou pior. Uma criança, ainda melhor ou pior. Uma pessoa comum, mais ainda. Uma pessoa geniosa, nem se fala. Um espírito sobre-humano, ou melhor, ou o pior de todos. Como o poder das trevas se corrompeu? Aqui, sem dúvida, fazemos uma pergunta para a qual os seres humanos não podem dar uma resposta com absoluta certeza. Entretanto, pode-se oferecer uma hipótese razoável e tradicional, com base em nossa própria experiência de corrupção. No momento em que você tem um ego, surge a possibilidade de colocar a si mesmo em primeiro lugar, de querer ser o centro, que é o desejo, na verdade, de ser Deus. Esse foi o pecado de Satanás. E esse foi o pecado que ele ensinou à raça humana. Algumas pessoas acham que a queda do homem teve algo a ver com o sexo, mas isso é um equívoco. A história do livro de Gênesis afirma antes que, em decorrência da queda, a nossa natureza sexual se corrompeu, mas como resultado dela, não sua causa. O que Satanás pôs na mente de nossos ancestrais remotos foi a ideia de que eles poderiam ser como deuses, como se pudessem estruturar-se por si mesmos, como se tivessem criado a si mesmos, ser os seus próprios mestres, inventar uma espécie de felicidade para si fora de Deus, à parte de Deus. E dessa tentativa desesperada veio praticamente tudo o que chamamos de história humana: dinheiro, pobreza, ambição, guerra, prostituição, classes, impérios, escravidão, a longa e terrível história do homem tentando encontrar felicidade em algo diferente de Deus. A razão pela qual tal empreendimento jamais será bem-sucedido é esta: Deus nos criou, Ele nos inventou como uma pessoa inventa um motor. Um carro é feito para funcionar à base de gasolina, e ele não funcionaria com nenhum outro combustível. Agora, Deus designou a máquina humana para funcionar à base dele mesmo. Ele mesmo é o combustível que nossos espíritos foram designados para queimar, ou o alimento do qual nossos espíritos foram designados para se alimentar. Não há outro. Essa é a razão pela qual simplesmente não adianta pedir a Deus para nos fazer felizes do nosso jeito, independentemente da religião. Deus não pode nos dar felicidade e paz à parte de si mesmo, porque elas não se encontram aí. Não existe tal coisa. Essa é a chave para a história da humanidade. Uma energia extraordinária é despendida, civilizações são construídas e instituições excelentes criadas, mas sempre há algo que dá errado. Sempre ocorre algum desastre fatal que faz as pessoas egoístas e cruéis subirem ao poder e tudo se torna em miséria e ruína. Na verdade, a máquina começa a falhar. Ela parece iniciar perfeitamente e funciona por alguns quilômetros, e então o motor funde, pois eles estão tentando fazê-la funcionar com o combustível errado. Foi isso que Satanás fez conosco, seres humanos. E o que foi que Deus fez? Antes de tudo, ele nos conferiu consciência, o sentido do certo e do errado. E por toda a história houve pessoas tentando, algumas muito intensamente, obedecer-lhe. Nenhuma delas foi bem-sucedida. Em segundo lugar, ele enviou à raça humana o que eu chamo de bons sonhos. Estou me referindo àquelas histórias esquisitas espalhadas pelas religiões gentias sobre um Deus que morre e volta à vida, e por sua morte, de alguma forma, concedeu nova vida ao ser humano. Em terceiro lugar, ele selecionou um povo em particular e passou vários séculos incutindo na cabeça deles que tipo de Deus ele era. Que não havia nenhum igual a ele e que ele exigia uma conduta correta. Os judeus são esse povo,
E o Antigo Testamento nos oferece o relato de como ocorreu esse processo de incutir. Mas o verdadeiro choque ainda estava por vir. Eis que da descendência desse povo subitamente surge um homem que anda por aí dizendo que é Deus. Ele alega ter poder para perdoar pecados. Diz que sempre existiu. Afirma que está vindo julgar o mundo no fim dos tempos. Agora, vamos deixar bem claro uma coisa. Entre esses povos panteístas, como são os indianos, qualquer um poderia dizer que fazia parte de Deus ou que é um com Deus. Não há nada de muito estranho nisso. Mas esse homem, pelo fato de ser judeu, não poderia estar se referindo a esse tipo de Deus. Deus, na linguagem deles, significava o ser que está fora do mundo, o Criador e aquele que é infinitamente diferente de tudo. E quando você entende isso, verá que as palavras ditas por esse homem eram simplesmente os pronunciamentos mais chocantes já enunciados por lábios humanos. Há um elemento nessa reivindicação que tende a passar despercebido por nós, porque o ouvimos tantas vezes que já não nos damos conta mais de suas consequências. Eu me refiro à alegação de perdoar pecados, quaisquer pecados. Agora, a menos que seja o próprio Deus falando, tal pronunciamento é tão absurdo que se torna cômico. Você pisou no meu calo e eu o perdoo. Você roubou meu dinheiro e eu o perdoo. Mas o que diríamos de uma pessoa que, não tendo sido pisada ou roubada, anunciasse que perdoa essas ofensas cometidas contra outra pessoa? Insensatez estúpida seria a descrição mais gentil que poderíamos fazer de sua conduta. Entretanto, foi isso que Jesus fez. Ele disse às pessoas que os seus pecados estavam perdoados sem nunca sequer consultar as pessoas às quais esses pecados lesaram. Ele se comportou sem hesitar, como se fosse a parte mais afetada, a pessoa mais ofendida em todas as ofensas. Isso só faria sentido se ele realmente fosse o Deus cujas leis estão sendo infringidas e cujo amor é ferido a cada pecado cometido. Na boca de qualquer outra pessoa que não seja Deus, as palavras implicariam o que eu só posso considerar uma tremenda imbecilidade e presunção sem precedentes na história. Contudo, e esse é o fato estranho e ao mesmo tempo significativo, nem mesmo seus inimigos, quando leem os evangelhos, costumam ter a impressão de imbecilidade ou presunção, muito menos os leitores desprovidos de preconceitos. Cristo diz que ele é humilde e manso, e nós acreditamos nele, e não percebemos que, se ele fosse meramente um homem, a humildade e a mansidão são as últimas características que poderíamos atribuir a alguns dos seus ditos. Quero evitar aqui que alguém diga a enorme tolice que muitos costumam dizer a respeito dele. Estou pronto para aceitar a Jesus como um grande mestre de moral, mas não aceito sua reivindicação de ser Deus. Esse é o tipo de coisa que não se deve dizer. Um homem que fosse meramente um ser humano e dissesse o tipo de coisa que Jesus disse, não seria um grande mestre de moral. De duas uma, ou ele seria um lunático, do nível de alguém que afirmasse ser um ovo frito, ou então seria o diabo em pessoa. Faça a sua escolha. Ou esse homem era e é o Filho de Deus, ou então um louco ou algo pior. Você pode descartá-lo como sendo um tolo, ou pode cuspir nele e matá-lo como a um demônio. Ou então poderá cair de joelhos a seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus. Mas não me venha com essa conversa mole de ele ter sido um grande mestre de moral, pois ele não nos deu essa alternativa e nem tinha essa pretensão. Capítulo 4. O penitente perfeito. Então estamos diante de uma alternativa amedrontadora. Esse homem, sobre o qual estamos falando, ou era, e é, precisamente o que ele disse que era, ou então era um lunático ou coisa pior. Agora, me parece óbvio que ele não era nem um lunático, nem um fanático. E, consequentemente,
por mais estranho, aterrorizante ou improvável que possa parecer, tenho de aceitar a visão de que ele era e é Deus, o qual aportou em seu mundo ocupado pelo inimigo em forma humana. E agora, qual foi o propósito disso tudo? O que ele veio fazer? Bem, veio ensinar, é claro, mas assim que você se puser a ler o Novo Testamento ou qualquer outro escrito cristão, descobrirá que eles estão constantemente falando de algo bem diferente, de sua morte e ressurreição. É óbvio que os cristãos acreditam que o ponto central da história esteja aqui. Eles pensam que a coisa mais importante que ele veio fazer na Terra tenha sido sofrer e ser morto. Ora, antes de me tornar cristão, tinha a impressão de que a primeira coisa em que os cristãos tinham de acreditar era em uma teoria particular sobre qual era o sentido dessa morte. De acordo com essa teoria, Deus queria punir os homens por terem desertado e se juntado ao grande rebelde, mas Cristo se voluntariou para ser punido no lugar deles e assim Deus permitiu que escapássemos da punição. Hoje, admito que nem mesmo essa teoria me parece assim tão imoral e tola quanto costumava parecer. Mas não é esse o ponto que quero destacar. O que eu reconheci mais tarde foi que o cristianismo não equivalia a essa teoria nem a outra qualquer. A crença central do cristianismo é que a morte de Cristo, de alguma forma, nos colocou em ordem com Deus e nos permitiu ter um novo começo. Teorias sobre como isso foi feito são outra história. Diversas teorias já foram formuladas sobre como isso funciona, mas se há algo com que todos os cristãos concordam é que funcionou. Vou contar a vocês como penso que funciona. Toda pessoa sensata sabe que se você está cansado e com fome, uma boa refeição vai lhe fazer bem. Mas a teoria moderna da nutrição, toda voltada para vitaminas e proteínas, diz outra coisa. As pessoas jantavam e se sentiam bem muito antes de qualquer pessoa ter ouvido falar da teoria das vitaminas. Então, se essa teoria for abandonada algum dia, elas vão continuar jantando da mesma forma. As teorias sobre a morte de Cristo não equivalem ao cristianismo. Elas são explicações sobre como as coisas funcionam. Nem todos os cristãos concordariam sobre a importância dessas teorias. Minha própria igreja, a Igreja Anglicana, não estabelece nenhuma delas como a correta. A Igreja Católica vai um pouco além. Creio, porém, que todos eles vão concordar que a coisa em si é infinitamente mais importante do que quaisquer explanações produzidas pelos teólogos. Creio que eles provavelmente admitiriam que nenhuma explicação jamais se adequará suficientemente à realidade, mas, como eu disse no prefácio deste livro, não passo de um leigo, e nesse ponto estamos entrando em águas profundas. Só o que posso compartilhar com você, se é que vale alguma coisa, é a minha visão pessoal da questão. A meu ver, você não é convidado a aceitar as próprias teorias em si. Muitos de vocês, sem dúvida, leram obras de Jens ou Eddington. O que estes autores fazem quando querem explicar o átomo ou algo desse tipo é oferecer uma descrição a partir da qual você pode traçar uma imagem mental. Mas, em seguida, eles o advertem de que essa imagem não constitui exatamente o cerne daquilo em que os cientistas acreditam. Eles acreditam mesmo numa fórmula matemática. As imagens existem apenas para nos ajudar a entender a fórmula, mas não são verdadeiras como a fórmula. Elas não exprimem a dimensão da realidade, mas apenas algo mais ou menos semelhante a ela. Todas elas pretendem ajudar, e se não ajudarem, você pode abandoná-las. A realidade em si não pode ser retratada em imagens. Ela só pode ser expressa em termos matemáticos. Estamos diante de uma situação parecida aqui. Cremos que a morte de Cristo é precisamente aquele ponto da história no qual algo absolutamente inimaginável
vindo de fora, se mostrou em nosso próprio mundo. E se não conseguimos expressar em imagens nem mesmo os átomos dos quais nosso mundo é constituído, não dá para esperar que estejamos em condições de retratar esse evento sublime. De fato, se acreditássemos que podemos compreendê-lo completamente, esse fato precioso se mostraria diferente do que professava ser. O inconcebível, o não criado, algo que está além da natureza e que cai nela como um raio. Você poderia perguntar de que isso adianta se não podemos compreendê-lo. Mas a resposta a isso é fácil. Uma pessoa pode jantar sem entender exatamente como o alimento o nutre. Da mesma forma, uma pessoa pode aceitar o que Cristo fez por ela sem compreender como isso foi possível. Na verdade, ela não terá condições de compreendê-lo enquanto não aceitá-lo. Ouvimos que Cristo morreu por nós, que a sua morte lavou os nossos pecados e que, ao morrer, ele anulou a própria morte. Essa é a fórmula. Eis aí o cristianismo. É nisso que se deve acreditar. Quaisquer teorias que construímos sobre como a morte de Cristo fez isso, aos meus olhos, são francamente dispensáveis, visto que não passam de esquemas ou diagramas que devem ser descartados assim que deixarem de nos ajudar. E mesmo que ajudem de alguma maneira, não devem ser confundidos com realidade em si. De qualquer forma, algumas dessas teorias merecem um exame mais criterioso. A teoria de que a maioria das pessoas já ouviu falar é a que eu mencionei anteriormente, aquela que diz que nós fomos eximidos do castigo porque Cristo se voluntariou para assumir a punição em nosso lugar. Ora, se a examinarmos mais de perto, essa parece uma teoria muito tola. Se Deus estava preparado para nos eximir, por que simplesmente não fez? E que sentido poderia haver em punir uma pessoa inocente no lugar das culpadas? Se considerarmos a punição no sentido jurídico e policial, até onde posso enxergar, não faz nenhum sentido. Por outro lado, se pensarmos em uma dívida, faz bastante sentido que uma pessoa que tenha algum recurso salde essa dívida no lugar daquela que não disponha de recurso nenhum. Ou se entendermos a expressão cumprir a pena, não no sentido de ser punido, mas no mais geral de assumir a culpa e pagar a conta? Ora, todos sabem que quando uma pessoa cai num buraco, a responsabilidade de tirá-la de lá geralmente é assumida por algum bom amigo. Agora, em que tipo de buraco o homem caiu? Ele tentou se içar para fora como se pertencesse a si mesmo. Em outras palavras, o homem decaído não é simplesmente uma criatura imperfeita que necessita de aperfeiçoamento, e sim um rebelde que está precisando abandonar suas armas. Baixar as armas e entregar-se, expressar seu arrependimento, dar-se conta de ter estado no rumo errado e se preparar para começar a vida do início, do primeiro degrau, eis a única maneira de sair do buraco. Esse processo de entrega, esse movimento de marcha ré a toda velocidade, é o que os cristãos chamam de arrependimento. Mas há de se convir, arrepender-se não é nada divertido. Trata-se de algo mais difícil do que simplesmente se humilhar e admitir a própria culpa. Significa desaprender toda a presunção e teimosia que nos foram incutidas por milhares de anos. Significa aniquilar parte de nós, passando por uma espécie de morte. Na verdade, é necessário que a pessoa seja boa para se arrepender. E eis aí um verdadeiro paradoxo. Só uma pessoa má precisa de arrependimento, mas só uma pessoa boa consegue arrepender-se perfeitamente. Quanto pior você for, mais precisará arrepender-se e menos conseguirá fazê-lo. A única pessoa que conseguiria fazê-lo com perfeição seria alguém perfeito, e esse alguém
não precisaria de modo nenhum fazê-lo. Lembre-se de que esse arrependimento, essa submissão voluntária à humilhação e uma espécie de morte, não é algo que Deus exija de você para o aceitar de volta, e do qual ele poderia eximi-lo se assim quisesse. Trata-se simplesmente de uma descrição do que é a volta para Deus. Se você pedir para Deus aceitá-lo de volta sem isso, você estará lhe pedindo para voltar sem de fato voltar. E isso é impossível. Muito bem, então temos de nos arrepender. Não tem outro jeito. Entretanto, a maldade que nos leva a precisar disso nos torna incapazes de tomar essa atitude. Será que podemos fazer isso se Deus nos ajudar? Sim, mas o que a ideia de sermos ajudados por Deus significa? Queremos dizer, em outras palavras, que Deus coloca um pouco dele em nós. Ele nos empresta um pouco dos poderes de sua razão e assim conseguimos raciocinar. Ele coloca um pouco do seu amor em nós e assim amamos uns aos outros. Quando você ensina uma criança a escrever, segura na mão dela para ela formar as letras. Isto é, ela forma as letras porque você as está formando. Nós amamos e raciocinamos porque Deus ama e raciocina, enquanto nós o estamos fazendo. Agora, se não tivéssemos caído, tudo estaria bem. Mas, infelizmente, agora necessitamos da ajuda de Deus para fazer algo que Ele mesmo, por sua própria natureza, nunca faz: entregar-se, sofrer, submeter-se, morrer. Não há absolutamente nada na natureza de Deus que corresponda a esse processo, de modo que necessitamos agora, mais do que nunca, da condução de Deus pelo único caminho que Ele, por sua própria natureza, nunca percorreu. Deus só pode compartilhar conosco o que Ele tem, e essas coisas não estão presentes em sua natureza. Mas suponha que Deus tenha se tornado homem. Suponha que a nossa natureza humana, que é capaz de sofrer e morrer, tivesse sido amalgamada com a natureza de Deus em uma pessoa. Então, essa pessoa poderia nos ajudar. Ele poderia renunciar sua vontade, sofrer e morrer, porque seria um ser humano, e poderia fazê-lo de forma perfeita, porque seria Deus. Você e eu só podemos passar por esse processo se Deus o realiza em nós, mas Deus só poderia fazê-lo tornando-se Ele mesmo um homem. Para que nossas tentativas de morrer tenham êxito, temos de compartilhar da morte de Deus, da mesma forma que nosso pensamento só pode alcançar êxito se for uma gota do oceano da sua inteligência. Por outro lado, não podemos compartilhar da morte de Deus a não ser que Ele morra, mas Ele só pode morrer tornando-se homem. Esse é o sentido pelo qual Ele paga a nossa dívida e sofre por nós o que Ele próprio não necessita de modo algum sofrer. Já ouvi certas pessoas se queixarem de que, se Jesus é Deus, assim como também é homem, então os seus sofrimentos e sua morte perdem todo o valor a seus olhos, porque tudo isso deveria ser muito fácil para Ele. Outros, por sua vez, poderiam, muito corretamente, repreender a ingratidão e a crueldade dessa objeção. O que me espanta é a ignorância que ela revela. Em certo sentido, é claro que os que a fazem estão certos. Eles poderiam até ter levado o caso mais longe. A perfeita submissão, o perfeito sofrimento e a morte perfeita não apenas foram mais fáceis para Jesus porque Ele era Deus, mas também só foram possíveis porque Ele era Deus. Mas certamente esse é um motivo muito estranho para não aceitar esses feitos, não é? Um professor está em condições de formar as letras para a criança porque ele é adulto e sabe escrever. Isso, é claro, facilita as coisas para ele, e é apenas porque é mais fácil para ele que ele pode ajudar a criança. Se ela rejeitasse a ajuda porque é muito fácil para os adultos e esperasse aprender a escrever com outra criança que também não soubesse escrever,
e assim não tivesse vantagem injusta, ela não progrediria muito rápido. Se eu estiver me afogando em um riacho, uma pessoa que está com o pé firme num banco de areia pode me dar uma mão capaz de salvar a minha vida. Será que seria razoável eu gritar entre uma tomada de ar e outra: "Não, isso não é justo. Você está em vantagem. Está com o pé no banco de areia?" Essa vantagem, por mais injusta que você possa chamá-la, é a única razão por que ele pode me ser útil. Pois de quem buscamos ajuda, senão daqueles que vemos que são mais fortes do que nós? Essa é minha própria forma de encarar o que os cristãos chamam de expiação. Mas lembre-se de que essa não é senão uma imagem. Não a confunda com a realidade e, se ela não ajudar, deixa de lado. Capítulo 5. A conclusão prática. Cristo entregou-se e humilhou-se de forma perfeita. Perfeita porque ele era Deus. Entregou-se e humilhou-se porque era homem. Agora, a crença cristã diz que se alguém compartilha a humildade e o sofrimento de Cristo de alguma forma, também temos de compartilhar de sua conquista da morte e encontrar nova vida depois de termos morrido. E nisso, nos tornarmos criaturas perfeitas e perfeitamente felizes. Isso significa muito mais do que simplesmente seguir seus ensinamentos. As pessoas muitas vezes se perguntam quando será dado o próximo passo da evolução, o passo para além do ser humano. Mas, na visão cristã, ele já foi dado. Em Cristo, uma nova espécie de ser humano surgiu, e a nova vida que começa com ele deve ser posta dentro de nós. Como isso deve ser feito? Ora, lembre-se de como adquirimos nossa forma de vida velha e comum. Nós a recebemos dos outros, de nosso pai, de nossa mãe e de todos os nossos ancestrais, sem o nosso consentimento, e por um processo bastante curioso que envolve prazer, dor, perigo e que jamais teríamos imaginado. A maioria de nós passou boa parte da infância tentando imaginar como a vida se originou, e algumas crianças, quando lhes foi dito pela primeira vez, não acreditaram, e não as culpo, pois tudo é bem estranho mesmo. Ora, o Deus que inventou esse processo é o mesmo Deus que planeja como um novo tipo de vida, a vida em Cristo, deve ser difundido. Então, não devemos ficar surpresos se ele não for menos estranho. Ele não nos consultou quando inventou o sexo e também não nos consultou quando inventou esse novo processo. Há 3 coisas que infundiram a vida de Cristo em nós: o batismo, a fé e a ação misteriosa a que os diferentes cristãos dão nomes diferentes: a comunhão, a Eucaristia, a Santa Ceia. Esses, pelo menos, são os 3 métodos mais comuns. Não estou dizendo que não possa haver casos especiais, nos quais ela tenha sido infundida sem um ou mais desses elementos. Não tenho tempo para entrar em casos especiais e também não tenho conhecimento suficiente para isso. Se você estivesse tentando explicar a alguém em poucos minutos como chegar a Edimburgo, indicaria os trens. É verdade que ele poderia ir até lá de barco ou de avião, mas você dificilmente pensaria nisso. E não estou entrando no mérito de qual desses 3 elementos é o mais essencial. Meu amigo metodista iria querer que eu falasse mais sobre a fé e menos, proporcionalmente, sobre os outros 2. Mas não vou entrar nessa. Qualquer um que queira ensinar a doutrina cristã irá, na verdade, recomendar que todos os 3 elementos sejam usados. E isso é suficiente para o nosso presente propósito. Eu mesmo não consigo entender por que esses elementos deveriam nos conduzir ao novo tipo de vida. Mas até aí, se ninguém tivesse me esclarecido, eu nunca teria visto nenhuma relação entre um prazer físico particular e o nascimento de um novo ser humano nesse mundo. Temos de tomar a realidade como ela se apresenta a nós, e não tagarelar sobre como ela deveria ser ou como esperávamos que fosse.
Mas, embora eu não entenda por que as coisas são assim, posso lhe dizer por que creio que sejam. Já expliquei por que tenho de crer que Jesus foi e é Deus. E parece tão claro quanto qualquer outro fato histórico que a nova vida tenha sido comunicada da maneira como ele ensinou aos seus seguidores. Em outras palavras, creio nisso com base em sua autoridade. Não tenha medo da palavra autoridade, pois acreditar em coisas com base na autoridade não significa nada mais do que acreditar nelas porque você considera a pessoa que as contou a você confiável. 99% das coisas nas quais acreditamos são baseadas na autoridade de alguém. Eu acredito que haja um lugar chamado Nova York, apesar de não tê-lo visto com meus próprios olhos, e não poderia provar por meio de um raciocínio abstrato que tal lugar exista necessariamente. Acredito nele porque pessoas confiáveis me falaram dele. O homem comum acredita no sistema solar, em átomos, em evolução e em circulação do sangue com base na autoridade, porque os cientistas dizem que essas coisas existem. Toda e qualquer afirmação histórica sobre a face da Terra é crida com base no princípio da autoridade. Nenhum de nós viu a conquista da Normandia ou a derrota da Invencível Armada. Nenhum de nós poderia prová-las pela lógica pura, da mesma forma que se podem provar coisas na matemática. Acreditamos nelas simplesmente porque pessoas que as viram deixaram relatos escritos sobre esses acontecimentos, ou seja, com base na autoridade. Alguém que duvida da autoridade nos demais assuntos, da mesma forma que as pessoas fazem com aqueles fatos relativos à religião, deveria se contentar em não saber nada de nada. Mas não se iluda. Não estou estabelecendo o batismo, a fé e a Santa Ceia como práticas que serão suficientes para substituir seus esforços para imitar a Cristo. Sua vida natural é derivada de seus pais, mas isso não significa que ela será mantida se você não fizer nada em prol dela. Você poderá perdê-la por negligência ou poderá pôr fim a ela cometendo suicídio. Você precisa alimentá-la e cuidar dela. Mas lembre-se sempre de que não é você que a está constituindo, ou seja, o que você está fazendo é somente preservar uma vida que recebeu de alguém. Do mesmo modo, um cristão pode perder a vida em Cristo que foi posta nele, e ele tem de esforçar-se para mantê-la. Mas até mesmo o melhor dos cristãos que já viveu não estará agindo por esforço próprio. Ele estará apenas alimentando ou protegendo a vida que nunca poderia ter adquirido por esforço próprio. E isso tem consequências práticas, pois enquanto a vida natural estiver em seu corpo, ela se empenhará em conservar esse corpo. Um corpo vivo não é aquele que nunca se fere, mas aquele que é capaz de curar-se a si mesmo até certo ponto. Semelhantemente, um cristão não é uma pessoa que nunca comete erros, mas uma pessoa capaz de se arrepender e dar a volta por cima, começando tudo de novo depois de todo o tropeço que der, porque a vida em Cristo está dentro dele, curando-o o tempo todo, capacitando-o a imitar, até certo ponto, o tipo de morte voluntária que Cristo em pessoa assumiu. Eis porque o cristão está numa posição diferente de outras pessoas que estão tentando ser boazinhas. Elas esperam que, sendo boas, estejam agradando a Deus, caso Ele exista, ou, caso achem que Ele não existe, pelo menos esperam merecer a aprovação de homens bons. Mas o cristão acredita que qualquer bem que ele possa fazer venha da vida em Cristo que está dentro dele. Ele não acha que Deus nos amará porque estamos sendo bons, mas que Deus nos tornará bons porque Ele nos ama. Isso pode ser comparado ao telhado de uma casa de jardim que não atrai os raios do sol porque é brilhante, mas é brilhante porque o sol irradia sobre ele. E quero deixar bem claro,
que quando os cristãos dizem que a vida de Cristo está dentro deles, não estão se referindo simplesmente a algo mental ou moral. Quando eles falam de estar em Cristo ou de Cristo estar neles, essa não é simplesmente uma forma de dizer que eles estejam pensando em Cristo ou tentando imitá-lo. Eles querem dizer que Cristo está realmente operando por meio deles, que toda a massa de cristãos compõe o organismo físico por meio do qual Cristo atua, que nós somos os seus dedos e músculos, as células do seu corpo, e talvez isso explique algumas coisas. Explica porque essa vida nova é difundida não apenas por atos puramente mentais, como a fé, mas por atos corpóreos, como o batismo e a Santa Ceia. Não se trata apenas da difusão de uma ideia, trata-se de algo mais parecido com a evolução, um fato biológico ou suprabiológico. Não vale a pena tentar ser mais espiritual do que Deus, pois ele nunca pretendeu que o homem fosse uma criatura puramente espiritual. Por isso, ele usa coisas materiais como pão e vinho para incutir nova vida em nós. Podemos até achar que isso é muito rudimentar e pouco espiritual. Mas Deus não acha. Ele inventou o ato de comer. Ele gosta da matéria. Foi ele mesmo quem a inventou. Aqui vai outra coisa que costumava me intrigar. Não é terrivelmente injusto que essa nova vida seja confinada a pessoas que ouviram falar de Cristo e foram capazes de crer nele? Mas a verdade é que Deus não nos disse quais são os seus planos sobre as outras pessoas. O que sabemos é que nenhuma pessoa pode ser salva senão por intermédio de Cristo. Não sabemos se somente aquelas pessoas que o conhecem podem ser salvas por ele. Mas, nesse meio tempo, se você está preocupado com as pessoas de fora, a atitude mais sensata que você pode ter é também ficar de fora. Os cristãos são o corpo de Cristo, o organismo por meio do qual ele trabalha. Todo o acréscimo a esse corpo permite que ele trabalhe mais. Se você quiser ajudar aqueles que estão do lado de fora, terá de acrescentar sua própria pequena célula ao corpo de Cristo, que é o único que pode ajudá-los. Decepar os dedos de uma pessoa seria uma forma estranha de fazer com que trabalhe mais. Outra objeção possível é a seguinte: por que Deus aportou sob disfarce neste mundo ocupado pelo inimigo e iniciou uma espécie de sociedade secreta para sabotar o diabo? Por que ele não invade com força total? Será que é porque ele não é forte o suficiente? Bem, os cristãos pensam que ele virá com força total, só não sabemos quando. Mas podemos imaginar o porquê de sua demora. Ele quer nos dar uma chance de aderir ao seu lado de forma voluntária. Não suponho que você e eu teríamos em alta conta um francês que esperasse que os aliados invadissem a Alemanha para só então anunciar que estava do nosso lado. A invasão de Deus é iminente, mas eu me pergunto se as pessoas que pedem para Deus interferir aberta e diretamente no nosso mundo se dão conta do que estão pedindo. Quando isso acontecer, será o fim do mundo. Quando o autor se apresenta no palco, é porque a peça acabou. Deus fará a invasão. Tudo bem, mas qual é a vantagem de você dizer que está do lado dele apenas quando vir todo o mundo natural se dissolvendo como num sonho ou algo parecido, algo que você nunca imaginou antes e rompendo com força, algo tão magnífico para alguns e tão terrível para outros, que não reste nenhuma alternativa para qualquer um de nós. Dessa vez, Deus virá sem disfarce, algo tão impressionante que causará reações de amor ou horror irresistível a toda criatura. Então, será tarde demais para escolher o seu lado. Não adianta dizer que você decidiu deitar quando já é impossível ficar em pé. Essa já não será a hora de escolher. Será a hora de descobrir de que lado realmente nós escolhemos ficar.
Quer tenhamos dado conta disso antes, quer não. A hora é agora, hoje mesmo, nesse instante, de escolher o lado certo. Deus está demorando para nos dar essa chance. E ela tem prazo de validade. É pegar ou largar. Não esqueça de inscrever-se no canal, ative o sininho para receber todas as notificações, avalie e compartilhe.